Opa, meus manos, aqui é o Yuki. E eu não sei se vocês já se perguntaram o real iceberg de Blue Lock. Como assim iceberg, Yuki? Então, iceberg é quando existem várias camadas escondidas por uma superfície. Algo como essa imagem aqui. E sim, eu já fiz um vídeo de iceberg aqui no canal. Inclusive, foi o primeiro vídeo. Mas dessa vez eu quero apresentar 5 lições de vida que Blue Lock nos ensina. E dito isso, bora pro vídeo. Eu queria começar com a derrota, porque lá no fundo uma das primeiras lições que a gente aprende, tanto na vida quanto dentro de Blue Lock, é que perder nem sempre é algo ruim. A derrota, por mais amarga que pareça, é necessária, e nela que o orgulho se quebra, e é a partir dela que o verdadeiro crescimento começa. E em Blue Lock esse conceito é levado ao máximo. Cada jogador é forçado a encarar seus limites, seus medos e suas falhas. E um dos exemplos mais marcantes disso é a queda de Barou durante a segunda seleção. Naquele ponto da história, Barou era absoluto. Ele vai pra esquerda! De lambreta! Relaxa, são 2 contra 1. Qual é a desse maluco? É grande e habilidoso! Nem me mexi. Agora, lembrem-se disso. Ela é uma serpa esférica que só serve para me fazer brilhar. No campo, eu é que sou o rei. Ele se proclamava rei, jogador que acreditava dominar todos ao seu redor, e transformava o ego em poder, e olhava os outros de cima. Bom, o Barão cresceu assim, acreditando que ser o melhor significava pisar em todos ao seu redor, e o campo era o seu trono, e os outros apenas seus súditos. Mas então apareceu Isaac, aquele que ele considerava um simples coadjuvante. Ele era um jogador comum, até que conseguiu decifrar o seu jogo, entender seus padrões e derrotá-lo. Isaac montou um quebra-cabeça perfeito, e Barou, pela primeira vez, foi derrotado por sua própria arrogância. Aquele momento foi devastador. O rei estava em silêncio. Ele tentou resistir, tentou impor seu estilo como sempre fazia, mas nada funcionava. Pela primeira vez, Barou sentiu o que era estar imponente, o que era ser ofuscado. E foi justamente nesse desespero, nesse sentimento sufocante de impotência, que algo dentro dele despertou. E agora Barou renasceu, como uma fênix das cinzas do próprio orgulho. Ele não apenas mudou seu estilo de jogo, ele também evoluiu como pessoa. Aprendeu que ser o rei não é sobre mandar nos outros, mas sobre dominar a si mesmo. Ele percebeu que precisava deixar para trás aquele ego cego, aquela arrogância que impedia de crescer. Foi ali que surgiu um rei renascido, um Barão que aprendeu a usar o caos como força, que aprendeu a brilhar mesmo no meio da escuridão. E esse arco de Barou é uma das maiores metáforas de Blue Lock e também da vida, porque todos nós, em algum momento, precisamos perder, precisamos cair, precisamos ser derrotados, precisamos questionar quem somos e o que estamos fazendo. E é nesse vazio, nesse silêncio após derrota, que a reconstrução começa. Barou aprendeu com seus erros, aprendeu que para realmente vencer, é preciso antes encarar a dor de perder. Talvez essa seja a mensagem mais importante. Nem sempre as coisas vão acontecer como queremos. Às vezes o caminho é duro, injusto e parece que estamos sendo ultrapassados por todos. Mas se tivermos paciência, se aprendermos com os nossos tropeços e mantivermos a vontade de evoluir, nós também podemos renascer, assim como o Barou fez. Porque a derrota não é o fim, ela é apenas o ponto onde o verdadeiro crescimento começa. A segunda lição é sobre não desistir. É sobre ter vontade de lutar até o final, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É sobre dar o nosso melhor, mesmo quando as chances parecem pequenas. E em Blue Lock, isso significa continuar acreditando em si mesmo. Podemos até estar em desvantagem, mas a nossa vontade de continuar seguindo precisa ser mais forte do que o medo de falhar. E Blue Lock mostra isso o tempo todo. São vários jogadores que continuam lutando até o último minuto sem desistir. E entre tantos exemplos, o que eu escolhi foi o Naruhaya, que foi movido por uma forte motivação: cuidar de sua família. Antes de entrar no Blue Lock, Naruhaya perdeu os pais em um acidente.
e desde então carregou sobre seus ombros o peso de cuidar dos seus irmãos mais novos. E mesmo com a ajuda da irmã, era ele quem sentia o dever de ser a base daquela pequena família. E foi desse sentimento que nasceu o seu sonho, se tornar jogador profissional de futebol. Tudo isso para dar aos irmãos uma vida sem dificuldade. Ele se esforçou tanto que até conciliava empregos de meio período com o futebol. Mas quando finalmente entrou no Blue Lock, Naruhaya não tinha algo que o tornava especial. Mesmo assim, ele não desistiu. Durante a segunda seleção, enfrentou Izagi e Nagi, ocasionando em sua eliminação. Mas antes de ser eliminado, ele lutou até o fim. Mesmo não sendo muito forte, ele deu o seu máximo. Até tentou imitar o chute direto de Izagi. Mas por falta de habilidade, ele não deu certo. E no final, ele foi derrotado e eliminado. Mas Naruhaya nos ensina uma lição muito importante. Que por mais que a vida seja difícil, não devemos desistir. Por mais que tudo esteja dando errado, devemos continuar felizes. É como ele fala para os seus irmãos nesse trecho aqui. Não briguem e nem reclamem. Quando a vida te der limões, sorria. Daí a má sorte põe o rabo entre as pernas e corre. E sorrindo ele deixa o clima leve e feliz. Naruhaya nos lembra que a derrota não define quem somos, e sim o que fazemos depois dela. Que a verdadeira força não está em vencer sempre, mas em continuar tentando com fé, coragem e um sorriso no rosto. E essa é a lição que Blue Lock transmite através dele. Que em meio às diversidades, sejamos gratos. Em meio às quedas, sejamos persistentes. Porque assim como Naruhaya, podemos até cair, mas nunca devemos deixar de lutar e de sorrir. E a terceira lição é sobre o flow, aquele estado em que a nossa concentração atinge o máximo, e o mundo ao redor simplesmente desaparece. E em Blue Lock esse conceito é mostrado através do estágio de concentração total, quando os jogadores entram em uma imersão tão profunda que tudo que existe é o objetivo à sua frente. Nesse momento, mente e corpo se tornam um só. E trazendo isso para o mundo real, o funcionamento é o mesmo. O flow é quando você se dedica a algo com tanta intensidade que o tempo parece parar. É quando você se entrega completamente a um propósito, superando seus limites e esquecendo o medo e o cansaço. E é justamente nesse ponto que o impossível começa a se tornar possível. Em Blue Lock há vários exemplos incríveis desse estado, mas eu vou citar 3 momentos marcantes. O primeiro é o de Izagi, que durante a segunda seleção, naquela fase ele ainda buscava entender quem ele era dentro de campo. Ele não tinha o físico mais forte, nem o talento natural, mas tinha uma obsessão: crescer. E foi durante o jogo contra o time branco de Karasu e Otoya que Izagi alcançou o flow pela primeira vez. Em meio à pressão, ele começou a ver o campo de forma diferente. Cada movimento, cada trajetória da bola, tudo se encaixava. E nesse instante, Izagi deixou de ser apenas um jogador que reagia. Ali ele superou o medo, superou os limites do seu próprio raciocínio e também superou Rin e Shidou, jogadores considerados gênios. Ele havia ultrapassado sua fronteira mental. Aquilo não era sorte, era o flow em seu estado mais puro. E o segundo exemplo também é do Izagi, mas dessa vez é na partida contra a Eizu 20 do Japão. A pressão era gigantesca. O futuro do projeto Blue Lock dependia daquele jogo. E no lance final, Izagi sentiu algo diferente. Antes mesmo de raciocinar, seu corpo se moveu instintivamente para interceptar a bola atrás de Aiko. Ele não pensou, ele simplesmente sentiu. Naquele instante, Izagi estava completamente no flow. A única coisa que ele sentia era o desejo de vencer e superar todos que estavam em seu caminho, ocasionando no gol que permitiu que o projeto continuasse. E o terceiro exemplo é talvez o mais conhecido: Shidou, que atingiu o flow primeiro naquele amistoso, fazendo um golaço. Ele diz que conseguia sentir as suas próprias células, indicando o estágio de concentração total. E a lição que podemos tirar com o flow é que para alcançar qualquer coisa, precisamos focar completamente no nosso objetivo. É sobre mergulhar de cabeça naquele sonho que carregamos há tanto tempo, sem distrações, sem medo e sem desviar o olhar, mesmo quando estivermos cansados, mesmo quando parecer que nada está dando certo. O flow nos lembra que ainda existe mais dentro de nós: força, foco
e resistência para continuar. O Flow também nos ensina que a concentração é a chave para vencer, porque lutar sem foco é como atravessar uma rua de olhos fechados. Você se esforça, mas não sabe para onde está indo. O esforço precisa ter direção, propósito e clareza. Quando concentramos toda a nossa energia em algo que realmente importa, todas as outras coisas se alinham. É assim que nascem os grandes momentos dentro e fora de Blue Lock. Por fim, o Flow também nos ensina a sermos independentes, a confiar na nossa própria voz sem depender das opiniões dos outros, sem medo de ser julgado, apenas vivendo com um olhar voltado para o nosso objetivo. Porque no fim, o Flow é encontrado entre o que amamos e o que fazemos. É o instante que deixamos de apenas existir e passamos a viver com um propósito. E essa é a terceira lição. Quando você entra no seu próprio Flow, quando mente, corpo e alma se alinham, nada e ninguém será capaz de te parar. E a quarta lição é sobre a falta de propósito, aquele sentimento silencioso de vazio que nos consome por dentro. É sobre o momento em que nada parece fazer sentido, quando a motivação desaparece e o futuro se torna uma mancha cinza, sem forma e nem direção. É quando vivemos no automático, sem um porquê, sem um objetivo real que dê sentido aos nossos passos. E em Blue Lock, esse tipo de vazio é retratado, talvez da melhor maneira, por Nagi, um dos jogadores mais talentosos do projeto, mas também o mais preguiçoso e desmotivado. Nagi nasceu um gênio, tudo parecia vir naturalmente para ele. Controle, técnica, percepção e finalização. Mas junto com esse talento veio a apatia, o desinteresse pelo esforço e pela vida. Ele apenas seguia sem rumo. E quando conheceu o Rel, ele encontrou alguém que via nele um potencial incrível. Alguém que acreditava que o seu talento para o futebol seria incrível. E assim Nagi passou a viver uma mentira confortável. Ele não jogava por si mesmo. Jogava porque era mais fácil deixar que os outros definissem o seu propósito. Mas no Blue Lock, viver sem um objetivo verdadeiro é uma sentença de morte. O projeto de ego não existe para quem quer seguir os outros. Ele é feito para quem quer criar o próprio caminho. E foi exatamente por isso que Nagi acabou sendo derrotado. Mesmo sendo um dos jogadores mais habilidosos de Blue Lock, sua falta de motivação e propósito acabou sendo o motivo da sua eliminação. Ele não sabia o que buscava, ele não tinha uma visão de futuro. Isso o tornou vulnerável. Contra adversários movidos por desejo e ambição, talento sozinho não basta. E assim, Nagi perdeu. Mas apenas após ser eliminado que Nagi percebeu o tamanho desse vazio. Nagi decide que quer voltar a Blue Lock. Ele entende que está buscando seu verdadeiro propósito para lutar. E essa é a lição que Nagi nos traz. Na vida não basta ter capacidade, inteligência ou sorte. É preciso ter um motivo para continuar. Quando fazemos algo apenas por costume ou porque os outros esperam que façamos, acabamos vivendo no modo automático. A falta de propósito é uma armadilha que corrói aos poucos, enfraquecendo a mente e o corpo. Nunca se conformem com pouco. Ser ambicioso não é algo ruim. É apenas uma vontade de crescer. O segredo é nunca esquecer a humildade, sem deixar que o ego destrua o que o propósito constrói. A verdadeira força não vem de querer ser melhor do que os outros, mas de querer ser melhor do que você foi ontem. Então, nunca esqueçam, tenha um propósito. Ele é o que guia nossos planos quando tudo parece desmoronar. Foi o que faltou para o Nagi. É o que ele, tarde demais, começou a procurar. Porque uma vida sem propósito é apenas uma existência vazia. Mas uma vida guiada por propósito é uma história que vale a pena ser vivida. A quinta e última lição que eu escolhi para vocês é algo realmente fundamental. O esforço supera o talento natural. Essa é uma verdade que atravessa tanto o Blue Lock quanto a nossa própria vida. Sempre vai existir alguém que parece ser melhor em tudo que fazemos. Aquela pessoa que aprende com facilidade, que domina as coisas de forma natural. Parece nascer pronta para vencer. Enquanto isso, estamos ali, lutando, errando, tentando de novo e trabalhando duro. Mas é exatamente aí que mora a diferença.
O esforço constante vence aquilo que o talento não alimenta. E em Blue Lock, talvez o melhor exemplo seja Isaac. Desde o primeiro episódio, ele é apresentado como um garoto comum entre os monstros. Ele mesmo se comparava com os outros. Ele não tinha a maior força física ou a maior resistência. Ele não era o mais alto. Para Isaac, todos pareciam mais talentosos, mais rápidos, mais geniais. E mesmo assim, Isaac nunca desistiu. Enquanto os outros confiavam num dom que já possuíam, Isaac confiava em algo ainda mais humano e preciso, a vontade de aprender e evoluir. Foi assim que ele começou a entender o próprio potencial, não por dom, mas por esforço. A cada jogo, Isaac se reconstruía, descobrindo uma nova parte de si, até que finalmente alcançou o terreno dos gênios, acessando esse lugar por várias vezes, durante a segunda seleção, no jogo contra a ISO 20 e na Liga Não Egoísta. Isaac transformou cada derrota em combustível, cada erro em uma nova versão de si mesmo. E essa luta entre talento e esforço é uma das mensagens centrais de Blue Lock. O próprio ego diz que futebol não é um jogo de dons, mas de vontade. Nem sempre somos os mais inteligentes, os mais habilidosos ou os mais rápidos. Mas se continuarmos firmes, aprendendo, evoluindo, nos levantando após a queda, o caminho se abre. O talento pode até dar o primeiro passo, mas é o esforço que sustenta a caminhada. O talento é um presente, mas o esforço é uma escolha. E essa escolha é o que realmente define quem somos. E essa é a lição que Blue Lock nos ensina. Nunca deixem de se esforçar, porque vocês são os protagonistas das suas próprias histórias. Não importa se o mundo diz que alguém é melhor, mais rápido ou mais talentoso. Enquanto vocês estiverem dispostos a continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar lutando, vocês já são vencedores. E agora deixo uma pergunta para vocês. Qual dessas lições é mais importante para você? Pensa nisso com calma e lembre-se, independente da resposta, o importante é você ser sua melhor versão sempre. E bom, tamo junto meus manos, obrigado por acompanhar até aqui, valeu!